Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Vinícius e nós estamos começando a nossa primeira aula do ano, primeira aula do bimestre da disciplina de Sociologia. Bom, vocês agora estão no terceiro ano do ensino médio, o último ano, né, dessa fase escolar, um ano que temos Enem pela frente, um ano que temos vestibular pela frente, um ano também de desafios, principalmente com essa pandemia, né, que nós estamos vivendo, mas nós vamos tentar fazer, né, como professores de vocês, o nosso melhor, da melhor maneira que nós pudermos, ok? Então nós vamos começar a primeira aula do ano, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Lógico que eu também estou sentindo falta da sala de aula, desse contato mais próximo com vocês, mas também acredito que não é momento de voltarmos, porque há uma segunda onda de Covid, e o número de contágios está muito alto no Ceará também, na região do Cariri também, e a gente tem que se cuidar, né? Bom, então vamos para a nossa primeira aula. Bom, pessoal, conteúdo que eu separei nesse primeiro bimestre, ano passado quem foi aluno aqui da escola sabe que a gente trabalhou a questão de globalização no final do segundo ano. Se não sabe, espero que se lembrem, né? Mas no terceiro ano, na disciplina de Sociologia, nós vamos trabalhar mais alguns temas, certo? No decorrer do ano. Vamos trabalhar temas como gênero, sexualidade, isso é mais para frente, tá certo? Vamos trabalhar com o tema de movimentos sociais. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar neste ano, começando o primeiro bimestre, assim como eu fiz no ano passado, é o tema da política, certo? Então, política é um tema que nós vamos trabalhar em filosofia e em sociologia. No caso da aula aqui de sociologia, vamos trabalhar, na aula de hoje, alguns conceitos, certo? Ou melhor, um conceito. A gente vai se debruçar sobre esse conceito, ok? Então, a ideia é que com o conteúdo que a gente vai vendo aqui, nós consigamos permitir que vocês tenham esses conceitos bem claros na cabeça de vocês. Que conceitos seriam esses, né? O conceito de poder, o conceito de política e o conceito de Estado. Então nós vamos trabalhar esses conceitos no decorrer do bimestre, e nessa primeira aula nós já vamos nos debruçar, sobre o conceito de poder, né? O que é poder, as formas de poder, enfim, tudo isso, certo? Então a gente vai aqui devagarzinho, caminhando juntos, e vai dando tudo certo, ok? Enfim, qualquer dúvida vocês podem colocar no meu PV, dentro do nosso horário de trabalho, certo? Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, se tiver no Instagram, pode mandar no Instagram, no Facebook, ok? E a gente vai conversando, dialogando, enfim, e aí vai dando certo. Se vocês também tiverem algum comentário para fazer, podem colocar aqui embaixo do vídeo no YouTube, não tem problema, eu vou olhar aqui também, enquanto o Google Sala de Aula não é liberado para nós, né? Ou então no PV ou no grupo da turma de vocês, não tem problema, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar essa primeira aula com o conceito de poder, ok? Então, o que é poder? Como vocês definiriam poder? Poder é força, os filmes, enfim, as séries nos remetem à ideia de força. O que seria poder no entendimento de vocês? Vocês podem colocar aqui embaixo os comentários no YouTube, ou no grupo da sala de aula de vocês, ou no meu PV, não tem problema, ok? Mas eu vou logo trazendo uma definição de poder, ok? Poder, segundo o sociólogo Max Weber, ele pode ser entendido como a imposição da própria vontade numa relação social, podendo se apresentar de maneira explícita ou não. Vinícius, traduz o que você falou grego, eu não entendi nada. O que é poder, de uma maneira mais simples, na visão de Weber? Poder seria eu impor a minha vontade sobre vocês, certo? De maneira clara, que todos compreendam que eu estou impondo a minha vontade, ou não. De uma maneira que vocês, ou que a maioria das pessoas não consigam perceber, certo? E aí nós vamos entrando nos exemplos, e vai ficando mais fácil, certo? Bom, nós podemos, nesse exemplo que eu citei, então vamos lá. Suponhamos que eu passo um trabalho para vocês bem complicadinho, tá? E aí vocês dizem assim, não, mas eu não queria fazer. Mas aí entra já uma relação de poder, que é o quê? Eu,
como professor, vou impor a minha vontade, que é que vocês façam o trabalho para que vocês possam receber a nota. Então, contra a vontade de vocês, vocês vão realizar o trabalho. É só um exemplo, tá bom? Mas não façam isso. Se a gente passar algum trabalho, alguma coisa, vocês façam, certo? Pro bem de vocês. Um exemplo mais claro, né, são as relações familiares. Né? Os pais de vocês, os responsáveis por vocês, eles têm poder sobre vocês. Por quê? Porque eles impõem a vontade deles sobre vocês. Tá dando para entender? Qualquer coisa, comenta aí embaixo, ou então no grupo, beleza? Então, como assim? Quando você quer sair com um amigo ou com uma amiga, tá ir pra praça, não sei, e aí seus pais ou sua mãe ou o responsável diz assim, você não vai. A sua vontade não seria sair, mas por essa pessoa, né, ter poder sobre você, você acaba indo contra a sua vontade, fazendo a vontade dela, que é o quê? Ficar em casa. Não vou ter que ficar em casa, não posso sair, minha mãe não deixou, meu pai não deixou, meu avô, minha avó, enfim. Tá dando para entender, tá? Então, dentro dessas relações de poder que permeiam toda a sociedade, então tudo que a gente faz é relação de poder. Na religião, na escola, certo? Na nossa família, entre os amigos. Então, todas as relações que nós temos, existem relações de poder nela, certo? Porque uma hora ou outra a gente acaba fazendo algo que é a vontade do outro e não a nossa, ok? Então, dentro dessas relações de poder, né, ou o que nós possamos chamar assim, um poder legal, claro, né, que tem leis ou normas sociais que trazem digamos assim, que estabelecem essas relações, né, está no caso, por exemplo, a família, né, a família, os pais, eles exercem poder legal sobre os seus filhos, assim como também o Estado, ok? Então, se o Estado, por exemplo, o governo do Estado mandou fechar os bares, então ele tem um poder, ele tem força, ele tem poder o suficiente para que os donos de bares obedeçam, certo? Tá dando para entender? Então, o Estado, por exemplo, e a família são relações de poder legal, ok? Reconhecido e um tipo de poder que existe, né, de relações de poder que existe na nossa vida, que não é um aparato legal, mas que é reconhecido socialmente, é, no caso, o poder dos nossos amigos sobre nós, na influência deles. Lembrando o conceito de poder que vocês têm que deixar guardado, segundo o sociólogo Max Weber, é a imposição da minha vontade, ou da própria vontade, em outra pessoa, para outra pessoa. Isso é poder, certo? Quando eu quero fazer algo e eu convenço, ou então eu exijo que alguém faça aquilo por mim, ela faz, isso mostra que eu exerço poder, ou naquele momento estou exercendo poder sobre ela. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, comentários, certo? Podem mandar lá, a gente vai dialogando tranquilo. Bom, pessoal, nós já falamos do conceito, trouxemos o conceito de poder, e nós vamos falar das 3 principais maneiras de exercer o poder sobre outra pessoa, ou sobre um grupo, enfim, certo? De que maneiras o poder é exercido? Existem várias maneiras, mas existem 3 principais ou 3 predominantes. A primeira delas é o poder econômico, ok? E aí eu a pergunta aqui, vocês podem comentar no grupo ou aqui embaixo, tem uma docinha no pescoço, o que é poder econômico para vocês? Como vocês conseguem compreender? Como vocês entendem essa ideia de poder econômico? Certo? Então comentem aqui, por mais que eu venha dar a definição, mas eu quero os comentários de vocês, tá bom? Então, poder econômico nós podemos entender como a utilização de bens materiais, certo? Não só dinheiro, mas de bens materiais para exercer influência sobre a conduta de outros indivíduos, de instituições e ou da sociedade, certo? Então, quando eu uso recursos, que não é só o dinheiro ou também bens materiais, okay, para influenciar a conduta de outras pessoas, ou de um grupo, ou de uma instituição, enfim, nisso há uma forma de exercício de poder, certo? Eu acredito que eu não preciso nem exemplificá-la. Se vocês quiserem um exemplo, comentem, coloquem no grupo que a gente vai construindo isso com vocês, certo? Poder ideológico
é outra forma de exercer poder. Vocês já ouviram essa palavra ideológico ou ideologia? Bom, no atual governo federal ela é muito utilizada, né? A ideologia, os professores, ideologia, acho que nem eles sabem o que significa ideologia e ficam usando essa palavra a todo jeito. Mas o que vocês compreendem como ideologia? De que maneira a gente poderia, ou vocês poderiam definir essa palavra ideologia, né? Que é muitas vezes utilizada fora do seu contexto, fora do seu propósito, né? Então, o que é poder ideológico? O poder ideológico, já vem de ideias, né? Ele consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzem determinada visão de mundo. Quê? Eu não entendi. O que esse menino falou? Bom, pessoal, poder ideológico é quando há alguma instituição, uma pessoa, um grupo influencia a maneira de pensar dos outros, certo? Influencia na formação de ideias, ok? Então, quando nós influenciamos na formação de ideias, ou da maneira de pensar, ou da visão de mundo das pessoas, nós estamos exercendo o poder ideológico, ou das ideias, sobre um grupo, uma instituição, uma pessoa, um indivíduo, certo? Um exemplo claro disso, e aqui eu vou trazer um exemplo, é a religião. Eu não estou especificando uma, tá certo? A religião, de maneira geral, ela exerce muito poder ideológico sobre as pessoas, ok? Então, nossa visão de mundo, quando a gente passa a frequentar determinada religião, nós passamos a entender as relações sociais, nós passamos a entender a sociedade, tudo isso, né, o outro, tudo isso, a partir do viés ou da visão religiosa. Então, nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós passamos a enxergar as coisas de maneira diferente. De antes, isso é o poder ideológico que a religião exerce sobre um indivíduo. Não só a religião, como também um grupo político, a mídia, as redes sociais, a mídia que eu digo, a televisão, rádio, a internet a partir das redes sociais, enfim, tudo isso, ou até, no caso, um livro, um conceito, enfim, tudo isso pode influenciar a nossa visão de mundo, ok? Então, eu não assisto, né, eu não estou assistindo o Big Brother, mas nas redes sociais, né, eu vou mexendo e aí eu vejo o pessoal falando muito daquela cantora, não sei se é cantora, acho que é Carol Conká, é com K, não sei como é que fala o nome dela. E aí o povo tá malhando ela, né? E aí isso mostra o poder ideológico de que maneira? Por exemplo, eu não assisto, não sei quem é aquela mulher. Mas aí você já fica, pô, essa mulher deve ser chata. Nossa, que isso, essa mulher deve ser horrível. Então já vai o quê? Formando a minha visão, formando a minha ideia, só os comentários, as postagens que eu vejo sobre aquela pessoa, certo? Isso é poder ideológico sendo exercido, por exemplo, sobre nós, sobre mim, enfim. É um exemplo simples, mas que é válido. Okay? Então, por isso, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nas redes sociais, com o que a gente lê, a fonte, enfim, tudo isso. Okay? Porque a gente pode estar sendo enganado, a gente pode estar sendo manipulado. Então, a gente tem que ficar esperto, olhar direitinho a fonte, se são fontes confiáveis, olhar quem escreveu. E sempre, pessoal, quem escreve algo tem uma intenção sobre aquela escrita. Então, olhar quem escreveu e tentar entender a intenção da pessoa que escreveu. O que ela quer fazer com isso? Ela quer me fazer gostar de A e odiar B? Ela quer me fazer enxergar esse grupo político dessa maneira e aquele outro da outra maneira? Então, a gente tem que ficar esperto sobre o poder ideológico que é exercido sobre nós. Que todos nós sofremos com essa influência. Tá bom? Algumas vezes exercemos também sobre outra. Ok? E por fim, das três principais formas de poder, nós temos o poder político. Já, né? Nós vamos falar de política, a definição de política mais na frente, certo? Então, o que seria o poder político? O que vocês compreendem como poder político? Aqui na nossa realidade, né? É o prefeito, é o vereador que consegue voto em troca de favores, essas coisas todas e tal. É o prefeito ou o vereador que manda na cidade, que diz como que é as coisas. É um secretário A ou B que faz aquilo. Será ser isso mesmo? Na nossa realidade, talvez nós entendamos assim. Mas vamos ver aqui a definição do que é poder
político. Poder político consiste na possibilidade do uso da força para a imposição sobre a vontade, aliás, da vontade sobre a coletividade. Vou ler novamente aqui. Poder político consiste na possibilidade do uso da força para a imposição da vontade sobre a coletividade. O que é isso também? Não entendi. Assim, pessoal, um exemplo é o Estado, um exemplo é a pandemia, né, que nós estamos vivendo ainda. Quando a pandemia chegou, aqui sobre o Ceará, o governador Camilo Santana fechou escolas, vocês lembram disso, né? Fechou bares, fechou isso, tal. Todo mundo que acabou sofrendo, né, com um fechamento, seja do seu comércio ou de um lugar que gostava de frequentar, ou com a escola, o que seja. Todos nós gostamos disso? Não, logicamente que não. Quem de nós não queria estar vivendo normal, na escola? Eu tenho certeza que vocês estão com saudade, né? Na escola, podendo sair, passear, ir para uma lanchonete, livremente, né? Então, quem é que não gostaria de estar assim no ano passado todinho normal, né? Na nossa rotina que nós vivíamos antes da pandemia, antes da Covid? Todos nós. Mas devido a uma situação emergencial, né, um problema sério de saúde pública, o Estado usou seu poder político. Como assim? Ele usou o uso da força. Que uso da força é esse? O uso da lei, pode ser o uso da força policial, a força de repressão, que é a força policial, né, para impor a vontade do Estado sobre nós, que era o quê? Fecha tudo. Então, se, por exemplo, eu sou dono de uma lanchonete, vem um decreto para fechar e eu não fecho, o que acontece? Não, eu não vou obedecer. O que acontece? O Estado usa a sua força, usa a fiscalização, usa a multa, né, usa a retirada de um alvará de funcionamento para mim poder estar com o meu estabelecimento aberto, usa a polícia para me forçar a fechar meu estabelecimento. Vocês estão entendendo? Então, o poder político, apesar de nossas relações políticas aqui em Altaneira serem sim relações de poder, mas nós podemos entender também como poder econômico na política local aqui em Altaneira, né? Mas o poder político, nessa definição que eu trouxe para vocês, está mais ligado ao uso da força, da lei, da força policial, da força repressiva do Estado para nos forçar a fazer a vontade do Estado, certo? Então, por exemplo, tem uma lei que diz que vocês, que são menores de idade, não podem andar de moto, transitar de moto ou de carro, não pode dirigir nem pilotar, não é verdade? Não quer dizer que vocês obedeçam aqui em Altaneira, mas existe essa lei, né, que vocês, qualquer um de vocês, não pode andar de moto, não pode, principalmente sendo de menor e não tendo habilitação, não é isso? Então, a vontade é o quê? Eu queria pegar a moto e sair, mas tem uma lei que impõe que eu não posso. Então, eu tenho que obedecer a lei. Se eu não obedecer a lei, o que acontece? Eu sofro multa, eu tenho um veículo apreendido, e aí vai. Então, esse é o uso da força do Estado, certo? A lei, a força de repressão a partir da polícia, das polícias, certo? Para nos forçar a cumprir a vontade do Estado, ou a lei, ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, ou então no grupo de vocês, tá bom? Fique à vontade, pessoal, para comentar no YouTube, que aí eu vou respondendo para vocês aqui, e a gente vai conversando por aqui, ou então eu levo as dúvidas para o grupo de vocês, e a gente vai conversando lá, certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida nesse sentido, vocês comentem, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira aula de Sociologia, certo? A ideia é de não fazer uma aula literalmente 50 minutos, também é complicado, né? A gente fala 50 minutos, no sentido também de vocês pelo menos conseguirem maturar, ou seja, conseguirem assimilar os conceitos. Então, meu planejamento foi trabalhar nessa primeira aula o conceito de poder, as formas de exercício de poder, para que vocês compreendam melhor o que é poder, né? E aí nas próximas aulas, eu vou gravar aqui com vocês também, posso também utilizar alguma aula do YouTube, mas preferencialmente eu vou tentar gravar aqui com vocês, o conceito de política, aí já é um pouquinho mais complexo, certo? Mas por que a gente falou de poder antes de política? Porque na política existem relações de poder. O poder, como nós vimos, né, existe o poder político, está ligado, está estritamente ligado, está ali juntinho, né? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar na próxima aula o conceito de política e posteriormente o de Estado. Eu não sei se em uma aula só vai dar para trabalhar a questão de política, tá certo? Que é um pouco mais amplo.
Mas eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro contato. Pessoal, ainda que não foram meus alunos, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? E na sequência nós temos aula de filosofia, ok? Valeu, pessoal, um abraço, até já. E qualquer coisa, estou à disposição. Valeu!